Olá, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para o nosso momento conversando sobre fé e vida. Eu sou o pastor Rudinei Valdemars, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Cristo de Dourados. E este é um programa desenvolvido pela nossa paróquia para que possamos chegar até você com uma palavra de reflexão sobre a sua fé, sobre a sua vida neste mundo e especialmente neste período que vivemos de pandemia, de isolamento social, também trazer reflexões e consolo para a tua caminhada cristã. Nós teremos este programa semanal, sempre às quartas-feiras, com um novo vídeo, uma nova reflexão para você, para a sua família. Eu quero convidar você hoje a acompanhar a nossa reflexão acerca da temática adaptação. Que Deus possa abençoar este nosso projeto, Deus possa abençoar cada uma de nossas reflexões e que elas sejam para o engrandecimento da tua vida espiritual e também para o testemunho da tua fé. Amém. Como tem sido os seus dias? O que você tem feito para se adaptar a esta nova realidade que vivemos? A pandemia do coronavírus chegou repentinamente e abalou o cenário da vida de todos nós. Todos fomos e somos abalados direta ou indiretamente. Com a vida da igreja não foi diferente. Os templos precisaram ser fechados para evitar aglomeração de pessoas. Alguns locais, Brasil afora, já puderam reabrir as portas das suas igrejas. Mas ainda assim, geralmente, as atividades estão restritas a cultos e a participação presencial tem sido baixa, devido às várias restrições que abrangem os grupos de risco e também ao receio que as pessoas sentem ao se expor neste momento. Em nossa congregação, em nossa paróquia Cristo, aqui de Dourados e Carapó, também Maracaju, optamos em manter as nossas atividades online por enquanto, sem nos reunirmos presencialmente, devido exatamente às muitas restrições impostas e devido, infelizmente, ao grande crescimento ou aquecimento rápido de casos em nossa cidade. Não sabemos ao certo por quanto tempo essa situação irá durar, mas o certo é que precisamos nos adaptar, sem deixar que a nossa fé esfrie e sem perder o hábito de estudar a palavra de Deus. Mas a pergunta é: como fazer isso diante do novo cenário em que nós vivemos? O ser humano tem uma enorme capacidade de adaptação. Embora diante de situações novas, no início, geralmente assuma uma postura resistente, ele se adapta facilmente e cria formas de adaptação diante das mais diversas circunstâncias. A quarentena que nós estamos vivendo já não é uma situação tão nova assim. Nós estamos aqui em nossa paróquia já há quase 80 dias sem cultos presenciais. Por isso, é necessário criarmos mecanismos de adaptação para mantermos a nossa vida e especialmente a nossa vivência da fé. Outras atividades da nossa vida também exigiram de nós adaptações. Muitas pessoas estão trabalhando em casa, em home office. Crianças, jovens, adultos, enfim, estudantes em geral estão estudando em suas casas e assim por diante nas mais diversas áreas de nossa vida. Especialistas têm pesquisado sobre o assunto e divulgado orientações sobre como melhor enfrentar este período. Com relação, por exemplo, ao home office, orientam de que a pessoa separe um local específico na casa para trabalhar, que procure manter horários fixos, e alguns especialistas chegam até mesmo a orientar que use normalmente o uniforme, ou seja, a roupa que costumava usar quando ia ao seu local de trabalho. Tudo isso para que a pessoa consiga manter o seu nível de atenção, manter a motivação e então para que o seu organismo compreenda que esse é o momento de se dedicar ao trabalho. Para as crianças, as orientações, elas também caminham nesse sentido. Para aqueles que estão estudando em casa, crianças, jovens, adultos, as orientações elas são bastante
parecidas. Desde a sua vida como um todo, as dicas vão no sentido de manter rotinas fixas, com horários para refeições, horários para dormir, para acordar e também horários para estudar. E dizem os especialistas que de preferência isso aconteça sempre no mesmo horário. E quando olhamos para a nossa fé cristã, com relação à nossa fé, como está ocorrendo esta adaptação? A vivência da fé e o estudo da palavra de Deus também requerem disciplina, especialmente nesses dias de isolamento social. É importante que nós possamos estabelecer rituais com relação à nossa fé. Os cultos online da nossa paróquia têm sido enviados via rede social sempre aos sábados às 19h30 ou muito próximo disso. E o objetivo é para que as famílias possam se organizar e se reunir neste horário para render culto a Deus. Mas será que isso está acontecendo? Será que as famílias têm se organizado para este momento, chamando as crianças, reunindo a família, pegando a sua Bíblia para ter culto a Deus, organizando o espaço, usando até uma roupa apropriada para o momento de culto? Eu diria talvez que deitado na cama, vestindo o pijama, não seria o ideal para prestar culto a Deus. Como temos vivido a nossa adaptação da fé? Eu não quero com isso que soe como legalismo, mas eu quero trazer a vocês, assim como os especialistas trazem dicas sobre home office, sobre a vida das crianças, enquanto pastor, também trazer dicas importantes para a sua vida espiritual. É preciso lembrar de que nós temos um inimigo, e um inimigo sempre pronto para atacar. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3 que o diabo é como um leão que ruge pronto para nos devorar. O diabo não quer que eu e você estejamos na presença de Deus. Ele não quer que as famílias se reúnam para o culto a Deus. E hoje, mesmo sem as agendas lotadas, mesmo sem os inúmeros compromissos sociais ou eventos sociais que costumavam servir de impedimento para a nossa vivência da fé, ele continua agindo. E hoje ele se utiliza dos afazeres da casa, do cansaço, do esquecimento por causa talvez da falta de rotina, para impedir que nós façamos isso. Que nós tenhamos um momento para cultuar e adorar ao nosso Deus. Por isso quero chamar a sua atenção, trazer você a esta reflexão para que possamos zelar pela nossa fé e pela nossa vida. Precisamos zelar por esta fé, pela fé daqueles que amamos, daqueles que estão à nossa volta. E aqui quero chamar a atenção para aqueles que têm em suas casas crianças, adolescentes. Eles necessitam de uma rotina, e eles desenvolvem disciplina através de rotinas. E por isso é necessário que também você crie rotinas de estudo da palavra, momentos de oração, momento do culto. Se você não pode se reunir eventualmente no sábado às 19h30, quando enviamos o culto, faça isso domingo de manhã, faça isso domingo à tarde, domingo à noite, mas faça isso com a sua família. Faça isso em um momento especial, onde você realmente esteja preparado para adorar a Deus, para prestar culto a Deus. Faça de tudo o que estiver ao teu alcance. Lute e faça de tudo aquilo que você possa fazer para que a fé que está em seu coração, a fé daqueles que estão à sua volta, possa ser fortalecida e alimentada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz algo muito especial. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 11, primeira parte do versículo 11. Eclesiastes fala do tempo para tudo. E assim diz a palavra de Deus: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer
e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E depois o versículo 11, ele diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Querido irmão, querida irmã, Deus nos dá oportunidades de viver cada momento e cada situação dentro dos seus propósitos. Quer seja trabalhar, estudar ou cultuar ao nosso Deus, quer seja estar em família, vivendo esse momento de isolamento social, momento de quarentena, para aproximar-se dos seus familiares. Prestar culto a Deus certamente é algo que Deus nos dá tempo. E Deus nos tem dado esse tempo para reflexão, tempo para adoração. Quando olhamos para o texto de Eclesiastes, ele nos mostra de que é necessário uma adaptação. E adaptação, eu diria aqui no sentido de equilíbrio, equilibrar o nosso tempo. Tenhamos equilíbrio e saibamos que Deus marca o tempo certo para cada ocasião. E que Deus nos dá tempo para todas as coisas. E a nós cabe justamente essa capacidade que é do ser humano, que é um dom dado por Deus ao ser humano de se adaptar, exatamente diante das adversidades como nós estamos vivendo. Deus abençoe ricamente a sua vida e que cada momento dela seja vivido para a honra e glória do nosso Deus. Quero convidar você agora a nós orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e bondoso Pai Celestial, graças e louvor te rendemos, porque temos a fé no Salvador Jesus. Graças te rendemos pelo perdão dos pecados que tu nos concedes, sempre que verdadeiramente arrependidos estamos. Obrigado por teu amor revelado em Cristo, por sua morte e sua ressurreição. Obrigado, ó Pai, porque tu nos dás, em momentos de dificuldade e tribulação, tu nos dás amparo e sustento, para que possamos viver a nossa fé e a nossa vida em tua presença. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento neste momento de pandemia, para que possamos viver o nosso trabalho, a nossa vida escolar, a nossa vida familiar, mas especialmente a nossa fé cristã na tua presença. Dá-nos oportunidade de culto, ajuda-nos, ó Pai, a organizarmos o nosso tempo, o espaço, a nossa mente, para que possamos assim, com tudo aquilo que somos e temos, render culto a Ti. Abençoa, ó Pai, este momento de reflexão que estamos iniciando hoje, para que o Teu Santo Espírito possa agir através dele e que o Teu amor seja levado a tantos quantos pudermos alcançar através dessas palavras. Usa-nos sempre como instrumentos de Tuas mãos e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Amados, Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, que você possa prestar culto a Deus e que Deus seja honrado e glorificado também com tuas palavras e tuas ações. Nós convidamos você a semanalmente nos acompanhar neste nosso momento de reflexão, de conversa, conversando sobre fé e vida. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.